dificuldades nessa estação. Nós sabemos a estação do verão, época de calor, época de chuva, né? Mas é uma época que para as plantas é bom. O calor faz ela crescer, amadurecer. E essa estação que a gente chama verão, eu pego um exemplo de um personagem da Bíblia. Eu gosto sempre de aplicar diante de alguma coisa da Bíblia. Eu conto Davi passando por um momento de maturidade, um momento de intensidade, de provas que veio da sua vida. Imagina um menino que, assim como José, recebeu promessas, foi lá abençoado. O profeta disse: olha, ninguém vai participar aqui da mesa enquanto ele não chegar. Mas daqui a pouco Davi é convidado pelo seu pai, diz: olha, agora você vai lá e leva mantimentos lá para os seus irmãos. E ele chega e encontra o gigante Golias afrontando o exército de Israel, afrontando o povo de Deus e blasfemando o nome do Senhor. Agora, perceba o que Davi ele faz. Ele disse: olha, quem é esse aí para poder falar do Deus de Israel, para blasfemar contra o nosso Deus? O verão é tempo de provas, é tempo de intensidade e é tempo de maturidade. Davi falou: eu não aceito isso não. Se aqui não tem ninguém com coragem para poder enfrentar, eu vou. Ali Davi começa a crescer, porque ali ele fica conhecido, porque ele pega uma situação difícil, num momento difícil da vida de Israel, ele disse: eu vou lá e vou enfrentar. Mas tem uma coisa importante que nós precisamos aprender com Davi, é porque Saul falou para ele: Davi, veja a minha armadura para você enfrentar o gigante, pega a minha espada. Você vê aqui desprevenido de tudo, Davi. Ele até vestiu e começou aí, mas viu que tinha dificuldade. Aí ele volta e diz: não, eu vou lutar do jeito que eu sei, com as armas que Deus me deu, do jeito que eu sei e com as armas que Deus me deu. Eu quero dar um recado para os irmãos aqui nessa noite. Deus não precisa de cópia de ninguém na igreja. Você não precisa querer cantar igual o cantor tal, pregar igual o fulano tal, fazer igual o outro faz. Faz com as armas que Deus te deu, da maneira que você sabe. Sabe por quê? Davi não foi com espada, não foi com escudo. Aí quando o Golias olha para ele e fala: para quem sou eu para você vir comigo, para lutar comigo assim? Ele diz: você pode vir com espada, com escudo, com a sua força, com o seu tamanho, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. Guerreie as tuas batalhas no momento que Deus vai levar você para amadurecer com aquilo que Deus te deu. Não precisa pegar nada emprestado, não precisa você tentar copiar ninguém, nem fazer nada do jeito que o outro faz. Faça da maneira como Deus te deu para poder fazer. Vá no nome do Senhor, porque se o nome do Senhor estiver na tua frente, e se o Senhor estiver na tua vida, não tem gigante que para diante de você. Vai crescer, vai amadurecer, as provas virão, as lutas chegarão, mas você vai passar por cima e sair vitorioso por causa do poderoso nome do Senhor Jesus. A minha terceira estação, descrevendo o tempo que eu vou falar dessas 4 estações rapidamente sobre a estação para os irmãos. É a estação do outono. A estação do outono. As lutas no verão nos revela a grandeza de Deus, porque quem sou eu para vencer uma luta ou uma dificuldade se Deus não estiver comigo? As lutas revelam a grandeza de Deus. E o verão, o outono, é a estação das perdas e das mudanças. Já parou para pensar? No outono, a
as folhas caem, né? As folhas caem. Mas vejam que é o tempo das perdas, é o tempo das mudanças, mas é o tempo também de produtividade. E aí eu encontro um outro personagem aqui, que ele passou por muitas provas, eu digo até que é tribulação. Posso separar que a gente tem a tribulação, tem as lutas e tem as provas. Tribulação é a que Jó passou. Eu quero crer que ninguém aqui passou o que Jó passou. Então nós não passamos por tribulação. Mas prova, às vezes vem. Dura mais um tempo, é aquilo que Deus nos molda, é aquilo que Deus trabalha na nossa vida. E tem as lutas, elas são mais rápidas, a gente pensa que o negócio não vai dar certo, mas Deus entra na causa, aí a gente sai na frente. Mas tribulação é difícil. Mas Jó passou por uma luta muito grande, uma tribulação muito grande, um tempo de perda na vida de Jó, um tempo de mudança. Mas o que me chama a atenção é que o Jó consegue vencer isso aqui, porque ele teve um entendimento que é preciso que nós tenhamos. Jó no capítulo 1 e no versículo 21 ele diz: Deus deu, Deus tomou. Meu irmão, se nós entendermos que tudo é dele e que tudo pertence a ele, mesmo que a tribulação atinja, mesmo que a luta chegue, mesmo que a prova seja forte, mas se eu entender que tudo é ele que deu, vai ficar mais fácil de eu vencer. Verdade. Vai ficar mais fácil. Botou um tempo de perda, tempo de mudança, mas eu louvo a Deus, porque as estações mudam, a gente muda, o tempo muda, mas o Deus que nós estamos servindo aqui nessa noite não muda. E se Ele não muda, as promessas continuam de pé. Se Ele não muda, aquilo que Ele tratou, Ele vai cumprir. Se Ele não muda, eu sei que Ele vai me fazer vencer. Jó disse: Deus deu, tudo é dele, Ele dá porque é dele. Agora imagine a sua casa, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua vida, a sua família, o seu tempo, o seu fôlego, tudo é dele. Quem é que pode dizer que não é? Quem é que pode dizer que não é dele? Tudo é dele. E nós estamos aqui por causa dele. O fôlego de vida em nós é dele. Se ele disser, não respira mais, acabou. Aí fala assim: eu estou bem, estou estabilizado. Se Deus disser, não tem mais serviço para você amanhã, não tem. Minha saúde está boa, estou em dia. Se Deus disser, amanhã não tem mais saúde. Qual estação você está passando na sua vida agora? É o tempo das promessas? É o tempo da intensidade que você está fazendo, está trabalhando, está agindo? Ou será que é tempo de perda? Será que é o tempo de alguma mudança na sua vida? O tempo de alguma perda? Qual é a estação que você está passando aqui nesse tempo? Está tendo alguma mudança? Teve alguma perda? Você está no outono. Mas entenda que tudo está nas mãos de Deus. Aí tem uma palavra do Salmo que me alegra muito, diz: olha, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é uma temporada, é um tempo da luta, da dificuldade, da prova, mas aquele que confia no Senhor, pela manhã ele vai sorrir. Vai chegar o tempo da tua alegria, que você dizer: o outono passou, aleluia, o outono já passou, está chegando o verão, está chegando a primavera na minha vida. E para a gente estar finalizando aqui, a quarta estação, inverno, a estação da espera. Inverno é difícil, né? Frio, dá um desânimo, mas é aí que entra
a gente perseverar. Porque o que representa o inverno na vida do crente? É aquele tempo do silêncio. Às vezes é o silêncio de Deus. Sabe que você já orou, já pediu, já chorou, já falou com Deus e Deus não te responde. Talvez até aquela promessa que você Senhor, mas o Senhor prometeu. Chegou o tempo do inverno. É o tempo de você perseverar. E aí eu encontro um personagem na Bíblia chamado Paulo. Olha como que Paulo precisou ser perseverante. Paulo passou suas primaveras, seu verão, seu outono, teve perdas, teve que abrir mão de muita coisa. Onde está a história de Paulo? Toda vez, estava aos pés de Gamaliel, homem culto. Daqui a pouco está Paulo sendo aprisionado, açoitado, chicoteado. Mas o que faz Paulo? Ele espera, ele persevera, ele espera no Senhor. Ele diz: ai de mim se eu não pregar esse evangelho, miserável homem que sou. Ele reconhece as suas fraquezas, as suas falhas, persevera. Aí a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada que um dia Paulo diz: eu conheço um homem, não sei se corpo, se fora do corpo, mas que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. A sua espera vale a pena. Esperar, perseverar vale a pena. Paulo perseverou, passou pelas lutas, passou pelas dificuldades. Deus revelou para ele coisas que ele diz: olha, é até difícil contar para vocês o que é, mas Deus me mostrou. Você está passando um tempo de espera na sua vida? Tem um silêncio de Deus na sua vida? Está tendo que aguardar muito e falar: Senhor, eu já não aguento mais, eu não consigo mais orar, nem esperar. Mas eu vou dizer para você: persevera mais um pouquinho, porque o Senhor tem coisas grandes e importantes para te revelar. Tem coisas grandes e importantes para acontecer na tua vida. Verdade. Eu quero finalizar aqui contando falando para os irmãos uma ilustração que eu ouvi. E eu acho muito importante, quando eu falo sobre perseverança na igreja, eu gosto de contar. Diz que um certo moço, ele tinha uma mina de ouro, e ele extraiu muito ouro daquela mina, ficou bastante rico, mas depois ele já não estava conseguindo encontrar mais nada, não tinha mais ouro. Aí ele falou: olha, eu vou vender essa mina, vou para uma casa na cidade, vou viver com o que eu tenho e está tudo certo. O que eu tirei daqui vai dar para me passar algum tempo aí. E ele vendeu a mina. Vendeu a mina, comprou uma casa na cidade, se mudou para a cidade, ficou por ali. E um dia ele estava passando perto da banca de jornal, estava lá uma manchete. E foi descoberta a maior pepita de ouro naquela mina. Ele olhou e falou: é na mina que eu vendi. E aí embaixo, ele pôde observar numa letra um pouco menor a frase que o comprador da mina passou para o jornalista. Diz assim: se o antigo dono tivesse cavado mais um metro, ele tinha encontrado essa pedra. Vou dizer para você: você já cavou bastante até aqui nessa noite. Você já andou bastante, talvez. Se estiver cavando, cabe mais um metro, a tua bênção te espera. Se estiver caminhando, ande mais um dia, se for preciso, porque a tua bênção está talvez amanhã ou daqui a pouco. Mas não desista, não pare, persevere, porque Deus tem algo importante para a sua vida. Já imaginou? Mais um metro, ele ia encontrar a maior bênção da sua vida. Já imaginou que arrependimento você vai ter se disser: pois se eu tivesse andado mais um metro, eu chegava no meu objetivo. Se eu tivesse cavado mais um metro, se eu tivesse esperado mais um dia, se eu tivesse orado mais uma noite,